Graça e paz, irmãos. Amém. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 37. Gênesis capítulo 37. O texto que nos serve de base é este, versículo 3 e versículo 4, mas o texto ele vai até o versículo 24. Ele mostra a história de José, os sonhos que ele teve, e a inveja, a revolta dos irmãos, as atitudes deles, e nós podemos rapidamente ler esse texto para nos colocar, nos situar um pouco melhor dentro desse tema que é o favoritismo versus dor do desprezo. Favoritismo versus dor do desprezo. Diz o texto assim, do versículo 1 do capítulo 37 de Gênesis em diante. Jacó habitava na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essas são as gerações de Jacó. Aos 17 anos de idade, José cuidava dos rebanhos com seus irmãos. Ainda jovem, auxiliava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José levava a seu pai más notícias a respeito deles. Israel amava mais José do que todos os seus filhos, porque ele era o filho da sua velhice, e fez para ele uma túnica longa. Algumas traduções colocam uma túnica colorida, de cores. Vendo seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, passaram a odiá-lo e não conseguiam falar com ele pacificamente. E aconteceu que José teve um sonho e contou-lhes o sonho. Por isso, os irmãos dele passaram a odiá-lo ainda mais. Pois ele lhes disse: peço-vos que ouçais este sonho que tive. Estávamos atando feixes no campo. O meu feixe levantou-se e ficou em pé. E os vossos feixes o rodearam e se inclinaram perante o meu feixe. E os seus irmãos lhe responderam: irás de fato reinar sobre nós? Irás mesmo nos dominar? Por isso odiavam ainda mais, por causa dos sonhos e das palavras dele. José teve outro sonho e o contou aos seus irmãos, dizendo: tive outro sonho. O sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Quando contou a seu pai e a seus irmãos, o pai respondeu e disse: que sonho é este que tiveste? Será que eu, tua mãe, teus irmãos, viremos a nos inclinar com o rosto em terra diante de ti? E seus irmãos ficaram com ciúmes. Mas seu pai guardava isso no coração. Então seus irmãos foram cuidar dos rebanhos de seu pai em Siquém. E Israel disse a José: os teus irmãos não estão cuidando do rebanho em Siquém? Então, vai, vou enviá-lo a eles. José respondeu: estou aqui. E disse-lhe Israel: vai ver se teus irmãos e o rebanho estão bem e traze-me resposta. Assim, o enviou do vale de Hebrom, e José foi a Siquém. E aconteceu que um homem encontrou José, que andava perdido pelo campo, e perguntou-lhe: que procuras? Ele respondeu: estou procurando meus irmãos. Peço-te que me digas onde eles estão cuidando do rebanho. O homem disse: saíram daqui
e eu os ouvi dizer: vamos para Dotã. Então José foi atrás de seus irmãos e os achou em Dotã. Eles o viram de longe e, antes que chegasse onde estavam, planejaram uma conspiração contra ele para o matar. E disseram uns aos outros: lá vem o sonhador. Vamos matá-lo agora e colocá-lo numa cisterna. Diremos que uma fera o devorou. Então vamos ver se realizará então os seus sonhos. Mas ouvindo isso, Rúben livrou-o das mãos deles, dizendo: não vamos tirar-lhe a vida. E acrescentou: não derramareis sangue. Lançai-o nesta cisterna, aqui no deserto, e não encosteis a mão nele. Ele disse isso para livrá-lo das mãos deles, a fim de restituí-lo a seu pai. Logo que José chegou a seus irmãos, eles o despiram da sua túnica, a túnica longa que estava usando, agarrando-o, lançaram-no na cisterna. A cisterna estava vazia, não havia água nela. Vamos orar? Querido Pai, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Esta experiência desta família de pai, irmãos e filhos, Pai, nós pedimos que o Senhor nos ajude a compreender a profundidade do Teu amor e da Tua graça demonstrada a nós. Através dessa palavra que nós possamos conhecer e viver também a Tua vontade na nossa vida. Pai, que nós possamos tirar lições preciosas deste texto para que possamos aplicá-la no nosso dia a dia. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. O verso 3 e o verso 4 é o que nos serve de base. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas, vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais do que a todos os outros filhos. Odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Vocês imaginem esse ambiente de família. São 11 irmãos. O pai demonstra publicamente a sua preferência. E os outros começam a conspirar contra ele. Ele estava sozinho. Os outros estavam juntos, dentro de um plano. E não somente eles começaram a odiá-lo, o texto que segue nos diz que eles sentiram ciúmes dele. E os sonhos que ele teve, o jeito dele falar, aquilo aumentou ainda mais a raiva deles, aumentou ainda mais o ódio deles, aumentou ainda mais o ciúme deles. E então, o que a gente pode fazer para poder eliminar uma possível dominação sobre nós? Eles tiveram uma ideia e trataram de colocar isso em prática. Tiveram a ideia de tirar a vida do próprio irmão. Se a gente se lembra bem, teve um outro irmão que também tirou a vida de um irmão, Caim, que se levantou contra Abel, talvez com os mesmos sentimentos de ciúme e de ódio, porque Deus havia se agradado de Abel e não da oferta dele. Será que o nosso coração está preparado? Será que nós somos maduros o suficiente para aceitar que um pai, uma mãe, possa preferir um filho a outro? Será que nós estamos preparados, emocionalmente maduros, para aceitar que algumas pessoas são privilegiadas e outras não? Quando nós somos privilegiados, nós nos sentimos bem. E até temos justificativa para isso. Só mais eu. Mas quando o outro é privilegiado, e às vezes não é o que mais trabalha, e a gente vê isso aqui. Era o que menos trabalhava. Era o menino que menos trabalhava e recebia mais elogios do pai. E não só elogios,
o pai deu a ele algo especial. A roupa naquela época era muito cara. Não havia confecção, não havia essa facilidade que nós temos em nossos dias. E então, como nós podemos enfrentar em nossos dias o favoritismo de uns em detrimento de outros? Como é que nós podemos lidar com isso? Será que nós podemos aprender algumas lições com a palavra de Deus e com o que acontece na vida de José? Sim ou não? Deus não coloca nenhum texto na palavra sem uma finalidade. Deus não faz nada sem propósito. E, aliás, Deus nunca omitiu esses fatos. Porque Deus não tem a pretensão de vender imagem para nós. Nós é que tentamos apaziguar a imagem, muitas vezes, da nossa família. Quando nós conhecemos uma outra família, nós falamos só das coisas boas. Quando nós fazemos uma viagem, nós lembramos só das coisas boas. Só que Deus não, Deus mostra a realidade, os fatos, que a vida muitas vezes pode ser bem dura. Mas Deus prometeu estar conosco. Isso nos alegra. Ele prometeu estar conosco na cisterna, no deserto, no mar, na montanha ou no vale. Amém? O que é favoritismo? Favoritismo ele é negativo. Onde nasce o favoritismo? Favoritismo é um sentimento produzido pelas circunstâncias. E o texto nos mostra. Ele era um filho da sua velhice. E não só por isso, parece que Jacó premia José por fazer fofoca. Não é verdade? Olha o texto anterior. José levava a seu pai más notícias a respeito dos irmãos dele. E aí ele ganha uma capa colorida, uma túnica colorida. Parece que ser fofoqueiro traz benefício. E isso trouxe mais revolta ainda para os seus irmãos. Eles não somente percebiam que Jacó amava mais José, mas também agora foi a gota d'água. O pai dá um presente para José. Aliado a isso, José começa a ter sonhos. E diz que vai governar sobre os irmãos dele. Eles já estavam percebendo para onde é que ia o rumo da história. Eles querem mudar a história. Favoritismo tem base nos sentimentos humanos. Nós acabamos decidindo por uma ou por outra pessoa de acordo com os sentimentos que nós temos. Ou não é assim? Como é que você se relaciona com os amigos que chegam à sua vida? De acordo com alguns especialistas, no máximo nós vamos conseguir desenvolver um relacionamento profundo com 5 pessoas na nossa vida. Sabe aquela pessoa que você abre o coração, que você não tem reservas, que você de fato mostra quem você é? 5 pessoas é o máximo que, na média, nós conseguimos ter um relacionamento profundo. Alguns gostam de contar para todo mundo, mas não têm amigos profundos. A vida deles, às vezes, é um livro aberto. Não tem segredo nenhum, não tem papas na língua. Outros, é um livro aberto, mas com as folhas coladas. Você sempre tem dúvida de quem é aquela pessoa. Ela é uma caixinha de segredos. E às vezes nós vivemos num mundo assim. E por nós termos sido feridos tantas vezes por amigos e traídos, como José foi traído pelos seus irmãos, e eles se julgavam traídos pelo seu pai.
traídos pelo seu irmão que levava fofoca para o seu pai das coisas que eles faziam. Como é que nós vamos lidar com isso? Diante desse sentimento de sermos traídos, nós muitas vezes passamos a vender imagem. Passamos a viver conforme a gente acha que o outro não vai descobrir quem a gente é de fato. E aí a gente vende imagem, mas na verdade, no fundo, a gente é diferente. Quem somos? Deus sabe quem somos. Deus não pode ser enganado. No período em que Jesus esteve na Terra, havia uma seita, uma linhagem de religião chamada fariseus, que eles viviam vendendo imagem. Na frente das pessoas eles eram uma pessoa, mas no seu particular eles eram bem diferentes. E não eram somente esses, mas também outros, como Herodes. Ele vivia vendendo imagem. Hoje nós vemos pessoas vendendo imagem. Artistas, cantores, políticos, pessoas que na sua frente são de um jeito, mas na realidade do dia a dia a família que o diga. E na família é esse cenário que nós temos aqui. Na família nós não podemos vender imagem. As pessoas sabem quem a gente é. A esposa sabe o que o maridão é. E o maridão sabe o que a esposa é. Os irmãos sabem e conhecem seus irmãos. Não adianta vender imagem em casa. Ou a gente muda de fato de vida, dentro de casa, como a gente é, ou as pessoas não vão crer que nós de fato temos uma mudança de vida. Não é só no fim de semana, quando a gente veste a domingueira para ir ver Deus. Mas é no dia a dia, lá no trabalho, é no trânsito, é no esporte, no lazer. Lá que nós vamos mostrar quem nós somos de fato. O favoritismo tem base nos sentimentos humanos. Jacó amava mais Raquel do que Lia. Ele foi o filho do seu grande amor. O seu grande amor. Talvez por isso, aliado ao fato de que ele já tinha 91 anos quando nasceu José. Por isso o texto diz que ele era filho da sua velhice. Ele achava que não ia ter mais filhos. Por isso ele o tornou seu favorito. O favoritismo se expressa por atitudes. É perceptível. Então, se ele é concebido, ele nasce, ele dá à luz, ele vem a público nas nossas ações. E as ações de Jacó a respeito de José foi dar para ele aquela túnica. Todo mundo via. E não era somente uma túnica simples, era uma túnica especial. Uma túnica especial. Isso chamou a atenção dos seus irmãos. E também trouxe no coração dos seus irmãos a raiva, o ódio, o ciúme. O favoritismo gera 4 filhos. Quando nós escolhemos um em detrimento de outro, nós vemos que o texto nos mostra nascendo 4 filhos. Desconforto é o primeiro deles. Quando o pai ou a mãe favorece um filho e em lugar de outro, nós percebemos que existe um desconforto. Começa com um desconforto na alma. Quando você chega e faz um trabalho, quando você executa uma obra, uma ação, na escola, por exemplo, quando as turmas são separadas em grupos, em pequenos grupos, e de repente você é o que mais trabalhou naquele trabalho e é apresentado, então o professor começa a elogiar um outro que talvez não fez nada. E aquilo na hora assim gera um desconforto, um sentimento de revolta, de injustiça. E aquilo começa a tomar conta do nosso
coração. O texto diz: vendo, pois, seus irmãos que o pai amava mais José que a todos os outros filhos. A segunda coisa que lhe gera é inimizade. Eles não podiam falar pacificamente mais com ele, eles começaram a odiá-lo. Ódio também é um sentimento. Se o favoritismo ele nasce de um sentimento humano, o ódio também é a contrapartida deste sentimento. Ódio e amor são antagônicos, são opostos um ao outro. Depois gera agressão. Já não podiam falar pacificamente com ele. Eu fico imaginando aquela cena naquela família, talvez José começasse a falar, os irmãos fazendo qualquer tipo de barulho ou risos. Sabe, eu não estou lá e nem estive lá, mas eu imagino como é que acontece, porque a gente vê isso acontecendo em ambientes onde a gente vive. Na família, tive o privilégio de morar junto com 400 alunos no seminário, e ali a gente percebia nitidamente essas coisas. Depois morei mais 1 ano e 7 dias num ambiente de 650 homens, que era o quartel. E lá a gente percebia esse tipo de coisa também. Tinha os peixes. O quartel era o peixe. É o peixe do comandante. Então, o comandante tinha os seus peixes, aqueles que eram favoritos deles. Isso trazia revolta dos outros. E nós precisamos aprender a lidar com esse sentimento de revolta, muitas vezes, que vem no nosso coração. Porque senão, se nós não tratarmos isso desde o início, desde o momento que surgiu o desconforto, nós vamos partir para a agressão. E foi o que aconteceu com os irmãos de José. Quando eles viram José chegando, já planejaram rapidinho. E para isso você não precisa ter muito tempo. Vamos dar fim na vida de José. E vamos ver se o sonho dele se realiza. Eu quero ver um morto realizar o sonho. Não é isso? E foi o que aconteceu. Agressão verbal, agressão física. Eles se revoltaram contra José. E o quarto filho, que o favoritismo gera, é a amargura. A amargura no coração, na alma. E responderam ao meu senhor: temos pai já velho, e um filho da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto. E só ele ficou de sua mãe. Seu pai o ama. Então disseste a teus servos: trazei-mo, para que ponha os olhos sobre ele. Respondemos ao meu senhor: o moço não pode deixar o pai. Se deixar o pai, este morrerá. A amargura ficou no coração daqueles irmãos de José por 22 anos. 22 anos depois que eles venderam José para aquela caravana de ismaelitas que levaram ele para o Egito, 22 anos depois eles ainda se lembravam da maldade deles. A amargura é aquele sabor que fica e que nos faz lembrar por muito tempo, mais ou menos que nem pimentão verde quando a gente come, a gente fica lembrando dele 2, 3 dias depois, às vezes acontece isso comigo, não sei se acontece contigo, mas tem certas coisas que deixam aquela amargura em nosso coração. Agora, como é que a gente pode enfrentar a dor do desprezo? Nós vamos ver então 7 princípios para enfrentar a dor do desprezo. Nós precisamos amadurecer nesse ponto. Porque quer queira, quer não, a não ser que você seja filho único, filha única, você vai ter esse problema dentro de casa. Se você não tem filhos ainda, vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como é que a gente vai lidar com os filhos a tal ponto de que eles vivam uma vida equilibrada? Vivam uma vida equilibrada. Primeiro princípio:
Você não pode mudar a realidade. A realidade é essa. Quando os nossos sentimentos começam a tomar conta do nosso coração e a gente demonstra favoritismo por um em detrimento de outro, às vezes você gosta mais de um vizinho do que do outro. Você escolhe na escola fazer trabalhos só com aqueles que você gosta e você não quer fazer com o outro. Imagina aquele um que é rejeitado. Você já se sentiu rejeitado alguma vez em sala de aula? Quando você vai jogar futebol, ou vôlei, ou brincar de roda, você percebe que os outros sempre são escolhidos e você é deixado de lado. Você fica de fora. É uma dor que nós não podemos contabilizar. É lá no coração. Na mesma hora, aquilo começa a amargar dentro de nós. E qual é a vontade que a gente tem? Sumir. Não é verdade? Abandonar tudo. Fugir. Ninguém me quer. Ninguém me gosta. Ninguém tem carinho, respeito por mim. E nós começamos a elencar várias motivações para poder dar no pé. Segunda maneira que nós podemos enfrentar a questão do favoritismo. Primeira, nós não podemos mudar a realidade. Isso vai acontecer. Dizer que nós nunca vamos passar por uma dor de desprezo é ilusão. É ilusão. É entregar-se àquele que é fiel em seu amor por você. Só tem um que é fiel. E Deus não tem filhos prediletos. E nem o único filho de Deus, que é Jesus, teve predileção. Lembra dos dois irmãos, João e Tiago, quando chegaram junto com a mãe, lá pedindo para Jesus: olha, no teu reino que um filho meu sente do seu lado direito, o outro do seu lado esquerdo. Porque eles achavam que eles estavam com a bola toda. Nós temos um competidor aqui, que é Pedro. Fora de Pedro, João e Tiago eram os discípulos mais próximos de Jesus. E aí eles já se adiantam. Senhor, dá para a gente sentar um do teu lado direito ou do teu lado esquerdo quando o Senhor se sentar no seu trono? Favoritismo. Eles queriam ser favoritos. E Jesus disse: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês não podem beber o cálice que eu vou beber. Ah, a gente pode sim. Vocês não podem passar pelo sofrimento que eu vou passar. Ah, a gente pode. Vocês vão passar por sofrimento sim, mas quanto a sentar-se do meu lado direito e do meu lado esquerdo, é o Pai que determinou isso, não sou eu. E Jesus tratou a todos da mesma forma. Deus não tem filhos prediletos. Nem o seu único filho ele poupou por amor a você, imagina. Imagina o amor de Deus por nós. De não poupar o seu único filho para que nós fôssemos chamados filhos de Deus. Não é algo maravilhoso? É algo eterno. Esse amor de Jesus que nos constrange. É certo que Deus não tem filhos prediletos, mas alguns filhos preferem mais a Deus do que os outros. E Deus vai responder àquele que vem a Ele. Deus não vai ficar correndo atrás dos outros que o rejeitam. Quando a gente olha para a maneira como Deus age, a gente precisa olhar a parábola do filho gastador, do filho pródigo. O filho pediu parte da herança dele e deu no pé, caiu fora. Talvez ele tivesse guardado no seu coração, eu não sei por que intenção, Jesus poderia ter nos dado mais informações a respeito dessa família, mas talvez ele se sentisse já desprezado. E aí talvez ele pensou: e se meu pai morrer, meu irmão é que é o herdeiro? Não vai sobrar nada para mim, então eu já vou pedir minha parte antes e vou aproveitar a minha parte. Mas o pai não foi atrás dele, não mandou empregados atrás dele. Ele sabia onde era a casa do pai. Ele sabia e conhecia o amor do pai. E o pai, todos os dias, o esperava voltar. Deus nos trata como a filhos. E nós precisamos reconhecer o amor do pai, como aquele filho reconheceu. Até os empregados na casa do pai dele eram melhor tratados do que o mundo onde ele estava.
Terceiro princípio para vencer a dor do desprezo. Saiba que você não é o único que está sofrendo. Aqueles 22 anos em que José ficou longe do seu pai, ele pode ter sentido todos os sentimentos de desprezo, de abandono, mas antes disso, os seus irmãos estavam sentindo desprezo e abandono. E pela graça de Deus, Deus trabalhou o coração de José. Tanto que quando ele casou e deu o nome do seu primeiro filho de Manassés. De Manassés. Significa Deus me curou, tirou a minha dor, me fez esquecer. E a gente esquece quando o dente para de doer. Deus consolou José. Deus estava junto com José. Mas dizer que José era maduro o suficiente para não ter dor, e nem sentimentos de dor, é endeusarmos José. Nós precisamos ser cientes da realidade. Dizer que nós não vamos ter sentimentos de desprezo e dor de desprezo quando o outro é favorecido em nosso lugar, ou quando alguns são destacados e nós não, é ilusão. Nós não podemos nos iludir a nós mesmos. Nós vamos nos enganar a nós mesmos até quando? Nós precisamos saber que isso vai acontecer com a gente também. E pode acontecer. Quando menos esperamos. O sentimento está lá, no coração. Você não pode mudar a realidade. Então, entregue-se àquele que é fiel no seu amor por você, que é Deus. Em terceiro lugar, saiba que você não é o único que está sofrendo. Jacó tinha 12 filhos, não somente. Quarto princípio, saiba que Deus é justo. Deus é justo. No momento certo, da maneira certa, Ele vai consolar o seu coração. Se você se entregar a Ele, se você entregar os seus sentimentos a Ele, Ele vai tratar dos seus sentimentos. Ele vai curar a sua alma. Esse é o nome, é um dos nomes do Antigo Testamento de Deus, Jeová Rafa, o Deus que cura. Ele cura nossos sentimentos, Ele quer nos ter curados. Quando Paulo fala da volta de Jesus em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 23, ele diz que no dia em que Jesus voltar, nós devemos ser apresentados diante dele íntegros. Espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. Às vezes a gente pensa somente na cura do corpo, mas a gente esquece da cura da alma. E porque nós muitas vezes não estamos curados na nossa alma, por onde a gente passa, a gente deixa amargura. Quando os irmãos de José estão lá no Egito, 22 anos depois, falando com José, eles não reconheceram José. Eles imaginaram que José tinha batido as botas, tinha abotoado o paletó de madeira, sei lá o que tinha acontecido com ele. Ele diz, olha, ele morreu. Porque eles não tinham nenhuma notícia, eles não tinham nenhuma noção. E jamais poderiam imaginar que José estava no governo. Jamais podiam imaginar isso. Eles estavam falando com o governador. Abaixo do faraó era José. Eles disseram, olha, nós não podemos trazer o outro irmão. Porque se a gente trouxer o outro irmão, nosso pai morre. Eles viram quanta dor eles haviam causado ao coração do pai deles, que eles amavam. Mas que por causa daquela dor que começou a tomar conta no coração deles, aquilo avultou de tal forma que eles decidiram matar. Então o favoritismo e o sentimento, ele surge das circunstâncias, de um repente. E se nós não soubermos trabalhar nossos sentimentos, nós vamos agir como os irmãos de José. Precisamos confiar no Senhor. Ele é justo. Ele sabe, Ele conhece as circunstâncias
1 Pedro capítulo 2, verso 23, nos diz: pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Jesus conhecia e conhece Deus face a face. Deus é conhecido por Jesus face a face. Ele está sentado ao seu lado direito, então ele sabe que Deus é justo. Se Jesus se entregou ao Pai sem reservas, por que nós não podemos nos entregar ao Pai sem reservas também? Quinto princípio, saiba que Deus é imparcial. Deus é imparcial. Ele vai julgar o que é certo. Ele não vai ficar puxando a brasa para o meu assado, para o assado do outro. Deus é imparcial. Deus é justo. 1 Pedro 1,17 nos diz: ora, se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então, enquanto a gente estiver andando nesse mundo, a gente tem que saber que Deus está presente, Deus está vendo, Deus é justo. Então nós temos que andar com temor. Com temor, porque Deus, Ele não vai ser convencido pelos meus argumentos. Ele sabe a verdade. Ele conhece a verdade. Ele conhecia o coração de Caim, por isso ele alertou Caim. Ele disse: Caim, se você não cuidar do seu coração, o pecado está na porta, ele está ali, ó. É que nem um lugar escuro e que do lado de fora tem luz, ou o contrário. Você abriu uma fresta, a luz entra. É como se você estivesse debaixo de uma piscina. Qualquer furinho, toda aquela água esguicha sobre você. Assim é o pecado está ali, abrindo uma brechinha, ele já entra. E o nosso coração começa a ser amargurado. É por isso que Deus disse para Caim: Caim, por que caiu o teu semblante? Por que você está triste? Por que você está cabisbaixo? Por que você está carrancudo desse jeito? Você já viu uma pessoa carrancuda? Aquela cara fechada assim, sozinho. É uma pessoa que está amargurada. Ou está amargurada consigo mesma, ou com o seu próximo, ou com Deus. Nós temos que nos alegrar. A alegria no Senhor é a nossa força. Nós precisamos nos alegrar no Senhor. Sexto princípio, saiba que só é possível vencer o mal com o bem. Não é possível vencer o mal com o mal. José aprendeu isso. José aprendeu isso. Quando seus irmãos vieram com fome, necessitados, ele pagou o mal que eles haviam feito para ele com bem. Eles compraram os alimentos e ele devolveu o dinheiro tudinho para eles. Ele abençoou eles. Ele bem poderia ter dito: o que vocês querem aqui? Vão para a cadeia. Ele tinha autoridade para isso. Mas não, ele deu a outra face. Porque Deus já tinha curado o coração de José. Deus já tinha tratado o coração de José. E Jesus, ele mesmo no alto da cruz, ele não olhou com raiva para aquelas pessoas que estavam zombando dele. Ele disse: Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. É esse o nosso Deus, é esse o nosso mediador, é Jesus, é esse Senhor que quando você chega perto dele, ele diz: vem, filho, vem, filha, mas cura esse coração, libera perdão, porque se você não liberar perdão, eu também não libero para você. Larga a mão, joga isso fora. Eu tenho muitas alegrias para derramar sobre a sua vida. Romanos 12, 21, então nos diz: não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. É possível vencer o mal? É. É possível vencer a morte? Sim, com a vida. É possível vencer a escuridão? Com a luz. É possível vencer o mal? Sim, com o bem. Faça sempre o bem. A sétima e última. Saiba que você é herdeiro de um reino de justiça. Mateus 7, versículo 5 nos diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia.
Então a gente não vai devolver com a mesma moeda, a gente não vai devolver o mal com o mal, mas ser misericordioso como Deus é misericordioso para conosco. 1 Pedro 2,25 nos diz: porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao vosso pastor e bispo de vossas almas. Olha o que acontece no final da vida de José com os seus irmãos. Jacó falece, morre, e então os irmãos fazem uma comitiva, vão conversar com José, de novo com mentiras. Aí eles dizem para José: o pai, antes de morrer, nos disse assim: perdoa, pois, a transgressão dos teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus do teu pai. José chorou enquanto lhes falava. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui como teus escravos, como teus servos. Respondeu-lhe José: não temeis ou não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Não fiquem com medo, eu não estou no lugar de Deus. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim. Perdoar não é ser ingênuo. Perdoar a pessoa que fez o mal para você não é esquecer que ele é mal. Às vezes a pessoa fala assim: quem perdoa esquece. Esquece uma pinóia. Não esquece nada. Isso é uma mentira. A gente deixa de cobrar, mas esquecer não esquece. Isso é uma mentira. Deus não esquece. No céu, Jesus vai ter as cicatrizes dele lá. Não é assim? Que ele ressuscitou e mostrou as suas mãos, as cicatrizes? Não foi isso que ele disse para Tomé? Põe aqui tua mão. Não seja incrédulo, mas crente. Nós não vamos esquecer, nós vamos deixar de cobrar, só isso. A gente não vai ficar mais cobrando, porque quando a gente perdoa, a gente para de cobrar. Uma dívida que foi perdoada, você não pode cobrar ela mais. É isso. José sabia da maldade deles, ele sentiu isso na pele por tantos anos. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não fiquem com medo, não temais, pois eu vos sustentarei. Eu vos sustentarei a vós, outros e aos vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Porque eles precisavam ser libertos daquela amargura. Amargura. Contabiliza 22 anos mais 17. 39 anos de amargura estava no coração dos irmãos de José. Porque assim que eles vieram para o Egito, Jacó ainda havia vivido mais 17 anos, mais os 22 anos em que eles estavam lá no Egito, José estava no Egito, e Jacó achava que ele tinha morrido. 39 anos. Eu não sei se é por isso que eles davam um castigo de 40 chibatadas menos uma. Como você está agindo diante das circunstâncias que surgem, onde você às vezes não é reconhecida, não é reconhecido, não é valorizado? Você é um agente de edificação? Como é que está o teu coração? Ou você está deixando que o seu coração seja destruído pelas circunstâncias? Você não pode mudar a realidade, ela é assim. Você pode se preparar de maneira diferente contra essas questões. Você está usando as circunstâncias para edificar seu coração? Nós podemos usar as circunstâncias para edificar nosso coração, para não sermos ingênuos, ser crédulos. Tem muita gente que acredita em tudo. Tudo que você conta para ele acredita. Não estou dizendo para a gente ser cético,
e incrédulo. Mas analisar tudo, como Paulo disse. Analisa tudo. Retém o que é bom. Não entrega seu coração sem reservas, sem uma boa dose de precaução. Seja precavido. Lembre-se, você pode ser um instrumento de edificação. Para isso, é necessário que você faça o quê? Entregue seu coração àquele que te ama. Romanos 5,10 nos diz, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Jesus sabia que os discípulos dele iam fugir. Ele sabia que Pedro ia negá-lo. Ele não deixou de amá-los. Ele voltou para eles. Ele veio ao encontro deles. Entregue a ele, então, as suas dores e tristezas, pois ele compreende a sua dor. Amém? Esse é o texto que nós estudamos há poucos dias atrás. Ele é alguém que conhece a nossa dor. Nós não temos um sumo sacerdote que não se compadece. Nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós. Como é que está teu coração? Como é que está teu ânimo? Mais ou menos como essa flor? Você pode ser assim. Um jardim florido. É isso que o Antigo Testamento fala, que rios romperão no deserto. E naquela região onde é deserto, quando chove, tem desertos que ficam floridos, cobertos de flores. O Senhor te guiará continuamente. Fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. É essa a promessa de Deus para nós. Vamos orar? Vamos colocar nosso coração diante do Senhor. Eu não sei qual é as circunstâncias que você tem enfrentado. Se você tem enfrentado a dor, o desprezo, ou talvez você tenha sido a agente ou o agente do coração magoado do outro. Nós precisamos reconhecer que isso vai acontecer. O que nós não podemos fazer é ser ingênuos, achar que isso não vai acontecer com a gente. Como é que está o teu coração? Querido Deus, nós humildemente, diante desse exemplo da vida de José e seus irmãos, juntamente com o favoritismo que Jacó demonstrou para com José, Pai, nós queremos dizer que a nossa vida também, na nossa família, no meio da sociedade onde nós vivemos, nós temos visto muitas vezes, alguns sendo favorecidos e outros que foram muito mais esforçados sendo esquecidos. E talvez um desses somos nós. Assim como o Senhor trabalhou no coração de José, mesmo na casa da escravidão, ou depois na casa da prisão, e ainda, por último, estando no palácio, o Senhor confortou o coração de José. O Senhor deu um filho a ele, a quem ele colocou o nome de Manassés. O Senhor me fez esquecer. Esse esquecimento, ele é fruto da cura. José havia recebido do Senhor essa cura do seu coração. Talvez o coração de muitos irmãos e irmãs aqui neste lugar, ouvindo essa mensagem, possa ser descoberta aquela ferida que estava escondida. Talvez muitos anos, como o coração dos irmãos de José, 39 anos depois, eles ainda estavam com o coração amargurado, ainda com medo. Mas o Senhor falou através da boca de José, a quem o Senhor já havia curado o coração. O Senhor havia curado o coração de José para que ele curasse o coração dos seus irmãos, e por isso ele lhes falou ao coração
Que o Senhor fale ao nosso coração também através dessa palavra, que o Senhor venha visitar pelo poder do Espírito Santo o nosso coração e que o nosso coração seja restaurado para que nós vivamos em esperança, esperança e vida, vida eterna que o Senhor nos prometeu. Pai, nós oramos, liberando perdão àqueles que nos magoaram. Eu não sei quem magoou os meus irmãos, mas se foram circunstâncias adversas, que o Senhor trabalhe no coração de cada um deles para que eles perdoem, libere perdão a essas pessoas, ou peçam perdão também. Senhor querido, nós queremos viver nessa expectativa do encontro do Senhor, e nesse dia, quando o Senhor nos encontrar, que o Senhor nos encontre inteiros, íntegros, espírito, alma e corpo. Pai, nós oramos no nome daquele que, mesmo do alto da cruz, quando ele tinha todos os motivos de ficar revoltado, ele disse: Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Ajuda-nos, Senhor, a ter um coração semelhante ao teu e a vivermos desta forma, porque certamente assim nós estaremos com o coração curado e também podemos ser agentes de cura ao coração dos outros. No nome do Senhor mesmo, nós oramos a Ti, querido Pai. Amém. Amém. Me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar.